orar um pouquinho. O Senhor é bom. Pai querido, Pai amado, nós te rendemos graças, Senhor, nessa noite, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia, Pai, se renova dia após dia nas nossas vidas. Senhor, estou empolgada porque o Senhor é aquele, Pai, que deseja que nós vivamos uma vida abundante. E nós estamos aqui, Senhor, para cumprir a tua vontade, não a nossa. Pai, que cada filho, que cada filha que chegou até aqui volte muito melhor, Senhor. O Senhor é aquele que, quando nós pedimos um pão, o Senhor não vai nos dar uma pedra. Nós temos essa consciência quando estamos diante do Senhor, Pai. Nós estamos aqui para receber, para avançar, para melhorar, para ajustar a nossa rota. E nós vamos sair daqui, Senhor, cheios e plenamente convictos de toda a boa obra que o Senhor vai operar nas nossas vidas. Pai, nós te agradecemos pela vida do nosso pastor Paulo, da nossa querida Natália, e nós oramos, Senhor, para que tudo que o Senhor falou sobre esse casal se cumpra. Nós estamos desejosos, Pai, de finalizar esse ano, ano de colheita, colhendo tudo aquilo que o Senhor disponibilizou para nós. Obrigada, Pai, porque ano de colheita não é ano de ficar parado. E nós não estamos cansados, nós não estamos desanimados, porque é um favor do Senhor liberado pelas nossas vidas. E nós estamos aqui, Pai, debaixo dessa graça, debaixo desse favor, para cumprir, Senhor, tudo que o Senhor falou sobre nós. Eu te agradeço no nome santo de Jesus. Amém! Ô, glória! Deus é bom, pode se sentar, mas continue conectado comigo, porque eu estou empolgada para essa noite, amém? O Senhor é bom, 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 isso não vai mudar nunca. E essa é a verdade sobre nós, é assim que nós cremos na palavra dEle, nós cremos em tudo aquilo que o Senhor disse, e Ele é bom. Você vai ouvir eu falar isso muitas vezes, vai, porque eu falo e eu sou a primeira que ouve, né? Então, quando eu falo que Deus é bom, você pode ter certeza que eu estou falando para que eu mesma possa escutar. E aí você vai ouvindo também por tabela, vai recebendo. Eu sou Carol, para quem não me conhece, estou aqui essa noite para te servir com a palavra, sou ministra dessa igreja. E me empolgo mesmo, todas as vezes que estudo, todas as vezes que posso compartilhar a palavra. Eu não quero cair naquele lugar de achar que essa palavra é um lugar comum. Então, que você também possa se inspirar sobre isso, né? E eu lembro que, ouvindo ministrações, né, do nosso ministério, do nosso apóstolo Guto, ele falava sobre uma das últimas vezes que o irmão Reagan ministrou. O irmão Kenneth Reagan, ele é o fundador do RIMA, né, o nosso centro de treinamento bíblico, e o pastor Bud, o apóstolo fundador do nosso ministério, o Verbo da Vida, ele teve muita inspiração desse homem de Deus. E nas últimas ministrações dele, ele abria a Bíblia, e não só abria a Bíblia, ele falava, abre comigo, em Marcos 11, 23. E ele falava, eu estou empolgado. Isso no fim da sua vida, assim, aqui nesse tempo, nessa terra. E ele falava, irmãos, eu estou empolgado com essa palavra. E eu ouço essas coisas e eu quero me colocar nesse lugar. De ouvir aquilo que me libertou, daquela palavra que me tirou daquele lugar que eu estava e continuar empolgada. Irmãos, esse versículo, não, você está me entendendo quando eu falo esse versículo? Esse irmão Reagan, ele estava em um leito de enfermidade, de hospital, desacreditado, ali para os seus 16, 17 anos. E ele leu isso, e ele deu crédito, e ele meditou. E ele viveu até 86 anos. Queridos, essa palavra é a verdade. No fim da sua vida, ele estava empolgado com aquilo que há 60, 70 anos atrás tirou ele daquela condição. Eu não sei qual foi o primeiro versículo que você ouviu, qual foi o primeiro versículo que você renovou a sua mente, qual foi o primeiro versículo que te sacudiu, que te chacoalhou. Mas esse versículo continua valendo. Porque a palavra de Deus não é um jornal velho. Sim, está escrita há muitos anos, mas ela é mais atual do que a informação que você tem aí na sua mão, no seu celular, no seu jornal, na sua revista, não importa. Eu estou empolgada, é por isso que eu estou falando rápido. Tem muita coisa no meu coração para compartilhar com você essa noite. Amém. Muita coisa no meu coração. Então, continue nesse lugar. Quem vai te colocar nesse lugar é você mesmo. É tu mesmo. Sou eu e você. De não se acostumar com a paisagem. De não achar que aquilo que nos tirou daquele lugar, daquele quarto escuro, daquela condição horrorosa, não vale mais. Não, irmão, vale. Vale para quem chegar agora, vale para mim, para você. A palavra do Senhor é pão novo. Então, é possível, sim, nós nos inspirarmos
nesses bons exemplos. E olha o que o testemunho e a fidelidade desse homem de Deus fez. Estamos aqui hoje, eu e você, desfrutando dessa palavra da fé, pela obediência e por causa de um homem que deu crédito à palavra, mesmo quando nenhuma voz humana estava cooperando. Ele não deu importância às vozes, mas você vai morrer. Não importa, eu tenho uma palavra, Marcos 11, 23. E ele meditou nisso, e nós podemos meditar nisso também. Nem é o versículo da noite, mas fica aí para você ler depois. E é possível mesmo nós crermos na palavra, e essa noite eu quero que a gente celebre a palavra, amém? Que a gente exalte a palavra, que a gente dê valor àquilo que o Senhor dá valor. É importante a gente dar valor e considerar o que o Senhor considera, visto que Ele é mais inteligente do que nós, todos juntos, não é? Todo mundo concorda. Que bom. Então, é importante, é sabedoria nós considerarmos importante o que o Senhor considera importante. E é possível nós andarmos na revelação da palavra se não escutarmos ela de qualquer jeito. Tiago vai falar isso, né, para a gente não ser ouvintes negligentes. Como assim? Que ouve e esquece. Você está aqui hoje, quinta-feira, não está em nenhum outro lugar, aí ouve, mas amanhã esquece. Não, isso é ser negligente com aquilo que a gente ouve. Isso é a gente não dar valor àquilo que o Senhor dá valor. Mas quando nós ouvimos e ouvimos da forma certa, nós temos uma atitude correta, nós não ouvimos de qualquer jeito, nós damos ouvido, nós damos crédito, nós damos valor. Essa palavra, ela produz um efeito em nós, amém? E só o fato de você ler a sua palavra, ela já produz vida. Sabe, irmãos, quando você estiver na sua casa e eu faço esse exercício, fala a palavra. Abre a sua Bíblia e fala a palavra. O Caio, ele falou aqui nas indicações de livros, e foi tão interessante. A Bíblia, sim, tem Bíblia ali. Leia a sua Bíblia. A gente tem leituras complementares maravilhosas, mas a gente não pode deixar de ler a nossa palavra. Então, abre a sua Bíblia em casa e comece a declarar a vida. Comece a declarar o que você quer ver na sua empresa, no seu casamento, na vida dos seus filhos. Eu e meu esposo, João, a gente tem sido avivados quanto a isso. Esse ano, a gente chegou à conclusão de que a gente falou pouco. Declarou pouco. Então, a gente muda rápido, porque quando a gente percebe uma instrução, um ajuste do Espírito, a gente tem que ser rápido para se mover. Se você declarou, continue. Se aconteceu alguma coisa e você ficou meio sem falar, comece a declarar. Comece a declarar a palavra, porque a palavra tem poder, queridos. A palavra, ela é ungida. A palavra tem poder nela mesma. A palavra de Deus, ela é poderosa. Quando não está lá aberta em um móvel, mas é quando ela entra no seu coração, cai como revelação e sai pela sua boca com convicção, com fé. Como assim? Crendo que aquilo é verdade. Porque nós podemos confiar naquele que nunca mentiu. Não é difícil. Pensa alguém aí na sua vida que você confia. Não é difícil confiar em quem nunca mentiu. E o Senhor, Ele é digno da nossa confiança. Ele não mente. Ele não pode mentir. Carol, tem alguma coisa que Deus não pode? Tem. Ele não pode mentir, Ele não pode fazer o mal, Ele não pode negar a si mesmo, Ele não pode fazer acepção de pessoas. Tem coisas que Ele não pode. Não porque alguém chegou e falou não pode, por causa do seu caráter perfeito. Ele mesmo se autolimitou a não poder fazer o mal, não poder mentir. Então, eu e você podemos confiar nesse Deus que não mente. E o Senhor, Ele dá tanto valor à sua palavra, que Ele se chama de a palavra. Nós podemos exaltar essa palavra. Queridos, eu e você temos um privilégio hoje, que nem todas as pessoas na história da humanidade tiveram esse compilado, as escrituras, a Bíblia. Nós podemos abrir e meditar. Se a gente está sentindo alguma dor, porque esse corpo, que é chamado de corpo de humilhação, ele quer adoecer. Chove. A garganta quer fazer alguma coisa. Faz sol, não sei o quê. Pronto, o corpo é assim. Vai chegar um tempo que a gente não vai mais passar por isso. Estamos em um mundo caído. Então, o corpo quer adoecer. E aí, o que é que você faz? Você abre Isaías 53, 4. Você tem algo para você poder se agarrar. Passou alguma falta, alguma situação, algum aperto financeiro? Nós temos base na palavra que o Senhor deseja que nós sejamos prósperos. Amém. Que Ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. O que o Senhor Jesus sofreu naquela cruz foi para que eu e você pudesse não sofrer hoje. Então, quando o Senhor vê alguém doente,
não é esse o desejo dele. Porque a palavra fala lá em Isaías 53, 10, acho que é isso, que agradou ao Senhor Deus ver Jesus sendo moído naquela cruz. Não é porque Deus é sádico, é porque Ele queria ver eu e você, Carla, andando em saúde divina. Então, eu não abro mão dessa palavra. E se meu corpo quiser adoecer? Então, ele vai ter que se dobrar à realidade que está acima disso. Acima. E eu não fico, não estou doente. Não, estou sentindo a dor, mas eu sou curada, então essa dor vai ter que sair. Porque muito mais do que viver sem dor, o Senhor conquistou para mim uma vida plena. Uma vida plena. O Senhor quer que a gente ande em saúde divina. O Senhor quer que a gente viva bem. No céu, quando a gente chega lá, e aqui, eu não quero ter um choque de realidade quando eu chegar lá. Eu quero viver bem aqui. Sim, estou no mundo caído, você já sabe. O príncipe desse mundo é Satanás. Mas minha nação é outra. Então, eu quero viver bem aqui. Eu quero desfrutar do que o Senhor conquistou para mim, nesse tempo e nessa terra. Então, queridos, tenha zelo pela palavra. Eu anotei aqui algumas coisas, né, para te dar base para isso. Jeremias 1,12 fala que Deus vigia para que a sua palavra se cumpra. Isaías 55:11 fala que a palavra que sai da boca de Deus não volta vazia. E Números 23:18 diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Tem mais. Salmo 138:2. Deus exaltou o seu nome e a sua palavra acima de todas as coisas. Nós temos base bíblica. Resumindo, não tem como separar Deus da sua palavra. Quando nós dizemos que confiamos na palavra de alguém, é porque a gente confia na pessoa. E quando uma pessoa fala com a gente uma coisa e já vem um pensamento assim, essa pessoa não vai fazer isso não. Não é que você não está confiando na palavra que ela liberou, é que você não confia nela. Não dá para separar a palavra de uma pessoa da pessoa. Se você é aquela pessoa que diz que vai, você é confiável. E nós podemos confiar em você e na sua palavra, porque é uma coisa só. Com o Senhor é a mesma coisa. E Evangelho de João também. Evangelho de João, capítulo 1, Deus se chama de a palavra. Então, Ele dá muito valor a isso. Eu e você temos que dar também. Temos que considerar importante. O Senhor considera muitas coisas importantes, mas hoje nós estamos falando e exaltando, celebrando a palavra do Senhor. E é um aspecto importante, porque a gente tem que se esforçar para conhecer. A nossa vida consiste em conhecer ao Senhor. Nós precisamos de um esforço, de uma decisão, de uma dedicação, sair do lugar que a gente está para conhecer um pouco mais. Aí a gente promove seminário no Rima, conhecendo o caráter de Deus. Para quê? Porque a gente não tem nada para fazer? Não. Eu adiei minhas férias, mas eu quero que eu e você receba dessa palavra, porque é muito mais importante esse norte de Minas ser salvo. E depois eu vou tirar férias, está tudo bem. O Senhor é bom, Ele dá pão e semente. Mas existe um esforço que nós temos que fazer para conhecer essa palavra, para sair daquele lugar que a gente está e avançar um pedacinho mais, um pouquinho mais. Porque a liberdade que a gente anda, ela é proporcional ao conhecimento que a gente tem. Então, se a gente continuar no mesmo lugar, a gente não vai ser liberto. Lembra, João 8, o mais conhecido é o 32, né? 31 e 32. E conhecereis a verdade vos libertará. Mas antes, fala também que para a gente ser discípulo, a gente tem que estar nessa palavra. Depois você lê lá. João 8, Evangelho de João 8, 31 e 32. E conhecereis a verdade vos libertará. Então, essa verdade que nos liberta e que nos libertou, porque eu sei que nós estamos libertos aqui, ela continua nos libertando. Continua. Então, aquilo que você ouviu quando você chegou, aquele primeiro amor, continua valendo. A palavra é a verdade. Aquela cura que você recebeu, continua valendo. A palavra, ela não perdeu a validade, queridos. Não perdeu. Amém? E a gente precisa realmente batalhar. Não estou falando de uma batalha, eu estou falando assim, de um esforço. Vou usar essa palavra que eu acho que se encaixa melhor. A gente precisa mesmo se esforçar para que essa palavra ela traga os resultados para a gente. Como é que a gente faz isso? Tem algumas formas. Meditando atentamente é uma delas. Eu queria que você abrisse lá em Salmo 103. Olha que legal. Aleluia, o Senhor é bom. Para a gente ver que a meditação tem um lugar singular na nossa vida. Assim como a oração. Mas agora eu quero trazer isso para você.
Salmo 103, é de Davi. Cadê? Deus é bom, pastor Wellington. Salmo 103 vai dizer assim: bendiga o Senhor, ó minha alma, e todo o meu ser, bendiga o seu santo nome. Bendiga o Senhor, ó minha alma, e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Ou algumas versões podem falar, né? Não se esqueça de nenhum dos benefícios. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades e cura todas as suas doenças. Quem resgata a sua vida da sepultura e coroa de amor leal e compaixão. Quem satisfaz de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a da águia. Isso aqui é um homem em uma aliança inferior à que eu e você temos hoje com o Senhor. E ainda assim, ele reconhecia que no nível que ele estava com o Senhor, ele tinha esses benefícios. E o que ele fazia para ele não esquecer? Ele falava. Essa responsabilidade continua sendo minha e sua. Não esquecer aquilo que de bom o Senhor tem feito nas nossas vidas. Não esquecer o que essa palavra tem operado nos nossos corpos, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso casamento, no nosso bem-estar, na nossa saúde. Ele falava para se lembrar, há tantos quantos anos atrás. E eu e você podemos continuar fazendo isso. Nós podemos falar. Não se esqueça. Sabe que para a gente lembrar de certas coisas exige um esforço. Eu e meu esposo somos consideravelmente ruins de lembrar datas. Ainda bem que é os dois. Porque, senão, eu imagino que para algumas pessoas isso seria um ponto delicado. Graças a Deus, isso para mim, para ele, é mais tranquilo, um vai ajudando o outro. Mas eu lembro que quando eu trabalhava, né, em outro lugar, antes de vir servir ao Senhor no Rema, na minha mesa tinha muitas datas importantes. E uma delas era a nossa data. Não lembro de que era, mas era uma data de casamento. Ai, Senhor. Mas a data estava lá. E aí, me ajudava a lembrar, pelo menos do dia, né? O que era, eu esqueci de anotar. Mas está tudo certo. Ai, gente, Deus é bom, tá vendo? Falar a verdade sincera nos coloca nesses lugares. E aí, uma vez o meu chefe perguntou, mas isso é o que mesmo? Aí eu falei para ele, é uma data importante, é coisa pessoal. Mas estava ali, no bloco das coisas importantes. Então, exige um esforço. Porque a gente esquece rápido. Por isso que a gente precisa se lembrar. E fazer um esforço para lembrar e não terceirizar a lembrança. Quem precisa se lembrar, Ed, do que o Senhor fez na sua vida é você. E eu. Claro que a gente pode ter momentos como esse, que eu estou aqui, né, te chacoalhando, te animando, te ensinando, te servindo com a palavra, mas isso vai ser constante. Amanhã, e depois. Teve um tempo, não muito tempo atrás, que até o ar que nós respirávamos era celebrado. Agora a gente já voltou, né, à normalidade. E a gente esquece disso. E fique tranquilo, eu também esqueço. Por isso que eu preciso ficar sempre me lembrando. Senhor, obrigada, porque eu acordei e esse dia eu vou provar da tua bondade. Pai, obrigada. Hoje eu vou provar da tua fidelidade, porque o Senhor é bom. Então, o mesmo que Davi fazia aqui, né, no Salmo 103, eu e você podemos fazer também. Ele fala sobre não esquecer. E nós estamos em uma aliança superior, firmados em superiores promessas. Nós podemos desfrutar de coisas hoje que Davi não podia, mas ainda assim, dentro da aliança que ele estava, ele reconhecia que ele tinha alívio, que ele tinha refrigério, que ele tinha perdão. Amém. Estamos falando desse homem até hoje. Que nós também possamos construir um legado nesse norte de Minas, não nos esquecendo daquilo que o Senhor já fez e falando o que a palavra dele diz. E Mateus 9? Pode abrir. Mateus 9, versículo 20.
essa passagem ela é muito conhecida, né, da mulher do fluxo de sangue. Mas em muitos outros evangelhos, em outros momentos, né, ela é citada com mais detalhes. Aqui, Mateus faz essa narrativa que eu acho bem curta, né, para esse episódio. Eu acho curta. É uma percepção minha. Mas é rico, porque ele vai dizer assim, ó, uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos chegou por trás, né, de Jesus e tocou na borda do seu manto, porque dizia a si mesma, se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. Então, é curta, mas eu queria dar uma ênfase nisso. Se eu apenas falar, na verdade dizia, porque dizia a si mesma, se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. Ela falava consigo mesma, mas ela falava a palavra. Queridos, existem conversas que você vai ter entre você e o Senhor. É uma narrativa interna. Não estou falando que não é para falar a palavra, mas é entre você e o Senhor. E não importa o que o barulho esteja fazendo por fora. Ela dizia a si mesma, se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. Fale a palavra, fale aquilo que você crê. Isso não perdeu a validade, isso não perdeu a importância e o Senhor não mudou o jeito de fazer as coisas. Fale a palavra. Fale a palavra, não importam as circunstâncias, o diagnóstico, o que o jornal está falando. Fale a palavra. Por quê? Porque você precisa trazer à sua memória aquilo que te traz esperança. Amém? Existe um favor, existe uma graça, nós estamos debaixo de um ministério sério, nós estamos debaixo de um pastoreio seguro, e nós temos base bíblica para a gente saber que nós não somos mais muitas coisas que o mundo diz. Ah, eu sou um miserável. Não, você era. Agora em Cristo você é justo. Ah, eu sou um pobre pecador. Não, você era. Tira o que você era e coloca o que você é. Em sua própria força? Não, em Cristo. Ah, mas eu era o verme. Não é mais. Em Cristo você tem roupas novas. Em Cristo você não é mais isso. Não somos coitados, queridos. Nós somos ungidos, capacitados pelo Senhor para cumprir toda boa obra. Toda boa obra. E o Senhor, Ele não nos deu amuletos. Ele não nos deu coisas para a gente ficar se agarrando. Ele nos deu um nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Que presente precioso Ele deu à igreja, que somos nós que cremos nele. A gente não fica se agarrando nessas coisas. Ah, me lembra. Não, eu tenho o nome de Jesus. Ele morreu naquela cruz e foi por mim e por você. A gente não vai ficar se agarrando, usando muletas no Evangelho, mas a gente vai se agarrar àquilo que é nosso por direito. Amém? Nós temos esse nome. Eu e você temos esse nome, queridos. Há benefícios. Eu queria te lembrar disso nessa noite. Há benefícios em ser filho de Deus. Há benefícios em crer nessa palavra, em dar crédito nessa palavra. Há benefícios em acreditar em tudo aquilo que Cristo fez naquela cruz. Então, louve ao Senhor. Louve, sabe? Se um diagnóstico vier, o que é que eu faço? Declara aquilo que você crê. Ah, e se uma falta bater na minha porta? Declara aquilo que você crê, declara aquilo que você é. Se levanta em fé. Não importam as circunstâncias, ninguém precisa dançar bonito. A gente precisa se mover. É quando aquela revelação não cabe mais, sai pelo pé, dá uma carreira. Tá tudo bem. Não tem problema. Não tem ninguém olhando nossa performance aqui. Mas o Senhor olha a nossa fé, porque o justo vive pela sua fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando essas coisas não cabem mais, elas externam mesmo. E a gente não precisa ter vergonha. A gente não precisa ter vergonha de falar aquilo que o Senhor já falou sobre nós, de falar aquilo que nós somos em Cristo, de falar onde nós queremos chegar. Nós temos uma visão sobre esse lugar e uma visão grande, graças a Deus. A visão tem que ser maior do que nós mesmos, senão a gente acha que foi a gente que fez, e não é. Nós somos cooperadores. Que privilégio ser cooperadora do Senhor no Rema, na minha igreja local, na vida de vocês. Mas eu preciso decidir. E é uma decisão maravilhosa, né? Porque ser cooperadora
do Senhor, meu Deus, é um lugar de privilégio, irmãos. Não se esqueça disso. Não se esqueça do lugar que você está. Não se esqueça da igreja boa que você está. Não se esqueça das coisas que o Senhor tem feito na sua vida. Amém? E o que aconteceu de ruim? Então, não fique preso às experiências de outras pessoas. Nós não temos domínio do que acontece na vida das pessoas. E, puxando o gancho do que o Gabriel nos ensinou, nesse ponto, cuide da sua vida. E eu cuido da minha vida. Em que sentido? Vigiar. Esse tipo de vigilância é pessoal. Por que tal coisa não aconteceu na vida de alguém? Eu não sei. Mas eu guardo o meu coração. Porque eu sei que Deus é bom. Como? Eu conheço o caráter dele. Eu não gosto que falem nem coisas que o meu pai natural faz. Se ele não fizer, quem dirá? O meu Senhor. Eu guardo o meu coração. Por que tal coisa não foi assim? Eu não sei explicar todas essas coisas, sabe? Mas eu sei que Tiago 1,17 vai dizer que toda boa dádiva e todo dom perfeito desce lá do alto do Pai das luzes, que não muda. Ele não pode mudar. Morte não é boa dádiva. Câncer não é dom perfeito. Dor na coluna, dor de garganta. Eu não sei, o mundo é mau. O mundo jaz no maligno. Mas o Senhor é bom. O Senhor é bom. E eu não vou ficar andando na revelação do entendimento de quem não conhecia Cristo. Eu e você temos Cristo. Eu e você temos a expressão exata de Deus, que é Cristo. O que Cristo fez é o que o Senhor faz. Cristo não colocou doença em ninguém para ensinar nada. Ele andou por toda parte curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E o que Cristo faz é o que Deus faz. Jesus é a vontade de Deus em ação. Então, eu não sei por que algumas coisas acontecem, mas eu guardo meu coração e vigio a minha vida. Não é falta do poder de Deus, mas existem coisas que impedem o poder de funcionar. E aí, cada pessoa tem que avaliar a sua vida. O jeito que está andando, falta de perdão. Gente, é coisa demais. A gente tem que se cuidar para não estar nesse lugar, de não poder ser alcançado por essas coisas, porque disponível já está. Então, eu não sei porque algumas coisas não acontecem, do jeito que as pessoas falaram que creram e tal. Mas a gente pode avaliar a nossa vida e guardar o nosso coração. E saber que a palavra funciona. Porque o Senhor não mente. E Ele nunca mentiu. E a gente não deve ter dificuldade de confiar nele nem na sua palavra. Amém? Ele é digno da nossa total confiança. E olha o poder da palavra. A última academia de ministros que teve, o tema foi Ressurreição dos Mortos e Juízo Eterno. E toda vez que tem academia de ministros, eu gosto de ler o livro junto. Mesmo que eu já tenha feito, e agora eu venho servir como professora, eu gosto de estar por dentro ali de tudo. Porque não é porque eu já li um livro que eu não vou ler de novo, lembra? A mesma verdade, ela vai me capacitar. E 2, para que a gente possa estar realmente ali no mesmo espírito, né, Ed? Possa fazer fluir aquilo da melhor forma possível. A gente trata nosso treinamento ministerial com muita seriedade. E, nesse último, eu me empolguei. Eu ouvi várias ministrações do professor Marcos Honório Júnior, que vai estar aqui conosco. Gente, não sei se está dando para perceber minha empolgação, mas é porque é difícil demais trazer o homem para cá. E ele vai estar aqui nos servindo. E aí eu ouço ministrações, ouço aulas dele, sou muito abençoada por ele. E ele citou algo que eu achei tão interessante. Está lá em 1 Coríntios 15, 3. Abre aí. O Senhor é bom. Eu quero que você veja, junto comigo, o poder da palavra. 1 Coríntios 15. Aleluia. Deus é bom. 3 e 4. Pois o que primeiramente transmiti a vocês foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as... Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as... Gente, aconteceu exatamente como estava escrito. Isso é muito forte.
Amém? Eu precisei ouvir isso várias vezes. Você já aí que já recebeu, está melhor do que eu. Porque quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu fiquei assim, uau! Essa palavra tem poder demais. Aconteceu exatamente como estava escrito. Exatamente. Nem a mais e nem a menos. Nem além e nem a quem. Celebre essa palavra que você tem recebido nessa igreja, nesse lugar. Esse ministério é um ministério que zela para que a palavra que você recebe seja limpa, seja pura, seja verdadeira. Não tenha adição de homens. E eu me sinto muito privilegiada de estar nesse lugar, recebendo dessa água limpa, segundo as Escrituras. E existem muitas coisas nas Escrituras, queridos. Nós precisamos mergulhar e nós precisamos ser intensos, apaixonados por essa palavra. O pastor Bud, o apóstolo Bud, fundador do Verbo da Vida, ele era apaixonado pela Bíblia, ele era apaixonado pela palavra. E nós não vamos perder isso, amém? Existe vida nessa palavra, existe poder. Essa palavra é ungida. E nós precisamos entender como é que a gente se encaixa aqui. Ainda temos um tempo. E eu quero avançar com você sobre isso. A gente precisa entender mesmo que o homem interior, ele precisa prevalecer em relação ao homem exterior. Amém? Amém. Amém. E é nisso que nós precisamos apoiar a nossa fé. Em quê? Nessa palavra, queridos. Ela é a nossa garantia de que as coisas vão funcionar. Ela é a nossa garantia de que as coisas vão dar certo. E a gente precisa entender a revelação de estarmos em Cristo. Olha Efésios 2:6. Eu vou citar. Pode acompanhar comigo. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, espiritualmente, nós estamos em um lugar. Você está sentado aqui agora. Está me vendo? Eu estou te vendo? Está tudo certo. Mas, espiritualmente, nós estamos em uma posição. Efésios 2 vai nos dizer. Deus nos ressuscitou com Cristo, oh aleluia, e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Só é possível a gente desfrutar de um ambiente que a gente está e que a gente conhece. Agora, eu e você estamos desfrutando desse arzinho maravilhoso, dessa cadeira confortável, dessa luz aconchegante, tudo preparado para a gente, amém? Mas quem não está aqui não está desfrutando disso. Vem, pessoal de casa. Está desfrutando do lugar que está. Mas nós que estamos aqui, estamos desfrutando de tudo isso. Mas por quê? Porque a gente está aqui. Não é possível a gente desfrutar de um lugar, nem que a gente não conhece e nem que a gente não está. Queridos, em Cristo é a mesma coisa. E estar em Cristo, né? Estamos em Cristo, nascemos de novo, todo culto tem apelo. Já vai nos colocar nesse lugar que a gente, né, não tem maldição. Pronto, quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, o nosso espírito está salvo. Então, a gente, né, não vai ser possuído. Satanás, ele não tem mais essa arma com a gente. A Alice deu risada. A Alice, a aluna do Rema, aí vai, ó, aprender muito. Mais do que já sabe. E aí, a gente já está nesse lugar. Pronto. Mas o que Satanás pode fazer, então? Ele pode lançar pensamentos. Ele pode lançar um pensamento contrário ao que Deus diz, uma sugestão, uma seta, usa o nome que quiser. Mas no nosso espírito ele não tem vez. Mas aqui ele pode lançar coisas. Ele pode lançar coisas contrárias ao que a palavra diz. E quando ele vai fazer isso? O tempo todo. João 10:10 vai nos mostrar o caráter de Deus e do diabo, bem certinho, assim, ó, como uma linha, bem reta aqui, igual onde Leandro está ali no fundo. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então, se a gente tinha dúvida do que Satanás fazia, esse versículo é um filtro maravilhoso para a nossa vida. É morte, roubo e destruição? O autor é Satanás. Não joga nas costas de Deus. E Satanás pode fazer isso. Na nossa mente? Sim, na nossa mente.
o tempo todo. Se nós não nos tornamos conscientes de quem somos em Cristo, Ele vai ter lugar na nossa mente. E olha o que Efésios 1:17 vai dizer. Eu nem abri, mas eu anotei para a gente ganhar tempo, né? Que o poder que ressuscita Jesus dentre os mortos está disponível. Quando nós nos tornamos conscientes da suprema grandeza do seu poder. É mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês. Quando nós nos tornamos conscientes da suprema grandeza do seu poder, é isso que diz lá em Efésios 1:17, né? Que poder, Carol? Esse poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Que esse poder está disponível, é possível nós desfrutarmos de ordem nas nossas vidas. E aí você pode falar assim, mas você não tem ideia, o meu casamento já está na UTI. Queridos, tem poder. O mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos está disponível para nos socorrer. Não importa a área da vida, da sua vida, da vida de alguém que você conhece, que parece não ter mais jeito. Não é maior. A bagunça que Satanás faz não é maior do que o poder restaurador de Deus, que está disponível. O poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Favor, graça, disponível para nos socorrer. Não importa qual área você acha que está na UTI. Esse poder é suficiente para tirar, para resgatar. O Senhor, Ele é melhor em refazer do que o diabo para quebrar. Muito melhor, muito mais poderoso. Muito mais poderoso. E nós não podemos ser um balde furado. Que é isso? Você vem, você está aqui, estamos aqui juntos, aí a gente está recebendo dessa palavra, mas aí amanhã saiu. Aí no próximo culto a gente tem que vir para ser reabastecido. E a gente tem que vir no próximo culto mesmo. Mas para que a gente seja continuamente cheio, transbordante. E não como um balde, como eu falei, né? Ou igual essa caixinha aqui que está furada. Aí joga a palavra, sai. Aí joga a palavra, sai. Por quê? Porque é muito fácil desse jeito, Satanás fazer bagunça. Você ouve a palavra, você ouve que a palavra tem poder, mas aí você está diante de uma circunstância, já esqueceu. Já esqueceu o que aquela palavra fez. Não, nós não vamos ser assim, amém? Nós vamos ser bons reservatórios dessa palavra, que vai ouvir, vai reter tudo aquilo que é bom e vai caminhar nessa revelação. Tudo aquilo que já nos foi revelado é para que a gente ande sobre isso. E Adão tem umbigo? Eu sei lá. É só para te acordar. E Deus tem barba? Gente, quando eu dou aula na igreja de crianças, e eu dou aula na igreja de crianças até hoje, porque eu amo. As perguntas são assim. Você acha que antes de eu dar aula para adulto, eu não dou aula lá? Não dou. E se Deus é bom, por que Ele não perdoa o diabo e acaba com tudo? Meus alunos são potentes. É porque ele não se arrependeu, viu, gente? Se alguém... Só para você não ir com essa dúvida, tendo que perguntar às crianças. Mas, né? Vocês vão lembrar de alguma coisa, pelo menos, dessa noite. E aí, Deus tem barba? Eu não sei. Eu não sei. Mas, sabe, eu sei que Ele é bom. E que eu preciso reter. Reter tudo aquilo que é bom. Eu até me perdi. É porque eu lembrei das crianças. Inclusive, domingo de manhã eu vou estar lá. Por isso que você não vai me ver aqui. Vou estar sendo arguída pelos meus aluninhos. E é isso, gente. Não podemos ser um balde furado. Tendo essa necessidade, né, de ser reabastecidos. Porque senão a gente fica nesse campo muito fácil de Satanás fazer o que quiser. Teve um diagnóstico, vixe, então essa palavra não vale mais. Aí você já duvida. Não. Bons reservatórios que vão reter essa palavra. E, né, agora eu quero chegar com você em um outro nível, que nós precisamos receber essa vida e transmitir.
Então, é preciso que os benefícios e o poder dessa palavra seja ativo na nossa vida. Como que a gente vai chamar pessoas? Ei, vem para cá. Aí a pessoa olha assim, acho que eu não vou, não. Eu acho que daqui onde eu estou está melhor. Não, gente, a vida com o Senhor é boa. A vida com o Senhor é sempre melhor do que uma vida sem Ele. E nós precisamos realmente fazer com que o poder dessa palavra opere nas nossas vidas. Nós precisamos desfrutar dos benefícios da salvação, de estar em Cristo, de estar nesse lugar com Cristo, para que a gente possa iluminar mais gente, para que a gente possa iluminar mais pessoas. E aí eu te falei sobre meditar, então você já tem esse exercício, você vai meditar quando? De dia e de noite. Mas não é só isso. A gente também precisa renovar nossa mente. Vai lá em Romanos 12, 2. Assim como o irmão Reagan fazia. Empolgado. Como se fosse a primeira vez que você está lendo esse versículo. Como se o pastor Wellington nunca tivesse aberto. Romanos 12, 2. Cadê? 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Então, o que renovar a mente faz com a gente? Faz a gente reconhecer a vontade de Deus. Não a vontade da nossa carne, mas a vontade de Deus. Então, quanto mais a gente renova a nossa mente com a palavra, mais crédito a gente dá à vontade do Senhor sobre as nossas vidas. O Senhor tem uma vontade para essa igreja local, tem uma visão, mas Ele também tem algo específico para as nossas vidas, que vai corroborar com tudo isso. O Senhor tem algo que Ele quer que eu faça, e eu vou, junto aqui ao corpo, ser um membro saudável, ser alguém que vai colaborar. Nós vamos nos incentivar ao amor e às boas obras, e tem algo individual para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida, e tem algo coletivo. Quanto mais a gente renova a mente, mais a gente dá lugar à vontade do Senhor para a nossa vida. Se você conhece alguém, não estou falando de você, estou falando de alguém que não vive a vontade de Deus para a vida, é porque não está renovando a mente ainda o suficiente. É porque ou começou e parou, ou começou e nem deu continuidade, nem deu crédito àquilo. Foi até um ponto e parou. Por que tem gente que desanima? Porque não dá crédito à palavra, mas eu não vou desanimar, não. Porque eu tenho exemplo suficiente na palavra de pessoas que cumpriram a carreira, que guardaram a fé e que vão ser grandemente galardoadas. E eu quero ser uma dessas pessoas. Só quem pode atrapalhar isso sou eu. E na sua vida, você. Mas eu estou aqui para te dizer, não faça isso. Não atrapalhe, renove a sua mente. É igual tomar banho. Gabriel ensinou isso no Ministrando a Palavra dele. Eu sou uma diretora que eu lembro das ministrações de todo mundo, gente. Todo mundo. Eu lembro. Porque eu vou lá como quem quer receber. Como se fosse a coisa mais importante da minha vida. Porque é. Quando nós estamos diante da palavra com esse posicionamento, a gente recebe. E renovar a mente é igual tomar banho. Todo dia. E nesse norte de Minas, é mais de uma vez por dia. Quanto mais você está renovando sua mente, mais você está dando lugar à vontade de Deus para a sua vida. Que é boa, agradável e perfeita. E deixando aquela vontade imunda da sua carne. Que certamente é contra a vontade de Deus. Porque eu e você nascemos em um mundo caído. A gente não nasceu em um mundo que ensinou para a gente a cultura do céu. A gente nasceu em um mundo que fala para a gente correr atrás dos nossos próprios interesses. Então, dificilmente você foi ensinado a dar lugar à vontade de Deus para a sua vida. Dificilmente. Eu vejo isso no Rema. Porque as pessoas querem resolver várias coisas antes de estudar a palavra. Mas a palavra fala que a vontade do Senhor é de que todos sejam salvos e cheios do pleno conhecimento da verdade. É aí que o Rema entra. Nos auxiliando a essa plenitude do conhecimento. É só o Rema? Não, mas eu estou falando do Rema. Então, me ouça. E aí eu vejo pessoas querendo fazer várias coisas. Deixa eu terminar isso, deixa eu terminar aquilo, deixa eu enterrar meu pai. E o que o Senhor quer para a nossa vida? Que a gente dê lugar à palavra dEle. Aleluia, o Senhor é bom. Vai renovando a mente aí, que eu estou renovando aqui também. Renovando a mente, queridos. Renovando a mente. Satanás não pode com o nosso espírito. Nós somos
nova criação, nós somos nova criatura, nós somos cidadãos do céu. Aleluia, nação santa, geração eleita. Nós somos feitos reis e sacerdotes. Nós somos filhos amados. Nós somos filhos. Nós temos o direito de sermos feitos filhos quando nós reconhecemos o Senhor. Isso é um direito. Que lugar maravilhoso. Mas não faça isso de qualquer jeito, sabe? Não lide com isso de qualquer jeito. Pessoas que não renovam a mente, o que é que acontece? Perde facilmente o que recebe. Saco furado, saquetel furado, balde furado. Não renovou, não passou por esse processo. É só uma informação. Ah, Cristo é aquele que cura. É só uma informação, se você não renovar a mente. Ah, o Senhor é bom. Vai ser só uma informação, se isso não passar como crédito para o seu coração. O pastor Reagan, né, o irmão Reagan, como eu falei lá no início, quando a gente lê nos livros, parece que foi rápido, mas ele ficou 6 meses meditando em Marcos 11, 23. 6 meses, não dando ouvidos a nada humano que não ajudava ele. Ele deitado ali e aquelas vozes falando que não ia ter jeito, e ele dando ouvido só à palavra. 6 meses meditando. E como a gente viu, até o fim da vida. Então, os 6 primeiros meses, que foi necessário ele crer naquilo, porque já estava disponível, mas ele precisava crer como revelação, que o Cristo que cura ia curar ele também. Afinal, em Cristo ele já era curado e aquilo ia se manifestar. E depois dos 6 meses ele parou? Não. Ele foi até 86 anos crendo nessa mesma verdade, crendo nessa mesma palavra e desconsiderando todas as outras circunstâncias. Sabe, mesmo quando a empolgação ela está ou não está, a nossa convicção não pode ser abalada pelo sentimento. Porque vai ter dias que a gente vai acordar super empolgado e está tudo bem, e é uma maravilha. Mas vão ter dias que você vai acordar que você não quer nem dar um bom dia. E aí você tira do bom depósito. E aí a empolgação estando ou não estando, você abre a sua palavra, porque você tem ela disponível. Nós podemos ter essa palavra disponível. Não é privilégio de todo mundo, mas nós temos. E você pode usufruir desse benefício maravilhoso, que é a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. E quando nós nos mantemos em um processo de renovação da mente, com as verdades, né, que são depositadas no nosso espírito, é aí que nós nos mantemos nessa crescente. Hoje você está recebendo mais um pouquinho. Hoje eu estou depositando mais um pouquinho. Você vai vir de novo mais um pouquinho. Na sua casa também, na sua vida, né? Aí estamos aqui juntos, mas a gente também faz isso individualmente. A gente vai enchendo nosso reservatório. E a gente vai como uma crescente. Não como algo que estacionou, porque nós não fomos feitos para ficar paralisados, estacionados no plano de Deus. Amém, gente? O Senhor tem uma carreira para as nossas vidas. E depende de mim e de você que ela se cumpra. De mim e de você. E é muito perigoso, sabe? O quê? É uma categoria de gente muito perigosa. Pessoas que não renovam a mente. Muito perigosas. Pensa em alguém muito perigoso. Pronto, é alguém que não renova a mente. Por quê? Porque vai ser esse campo fértil para o inimigo operar. O único meio, lembra que eu te falei, né? Que o diabo pode afetar a nossa vida é assim. É esse pensamento. No nosso espírito não tem como. E não é só chegar nesse determinado ponto, é avançar. Então, se você não renova a mente, você para naquele lugar. Como é que você sabe que uma pessoa não renovou a mente, Carol? Você percebe pelo cheiro, pelo comentário, pelo que a pessoa, né, assim, reação, principalmente. Uma ação, uma reação. Você percebe que a mente não foi renovada. Por exemplo, um tipo de comentário. Você chega diante de alguém e você está em um lugar, sei lá, indo fazer uma ultrassom, você está com seu bebê e alguém chega, está com quantos meses? 4. Ontem uma pessoa que estava grávida de 4 meses perdeu o filho. Aí a pessoa até assusta. Eu não estou falando de algo que eu não vivi. E aí a pessoa faz assim, nem sei porque eu falei isso. Eu sei. É porque o diabo estava ligado.
e usa quem está disponível. Queridos, não sejamos essas pessoas disponíveis. Aí a pessoa pensa, ops, saiu. Não, estava ali. Estava ali. A pessoa acha que é ela conversando com a mente dela. Não é. Porque se tem uma conversa na sua mente que é diferente do padrão de Deus, eu vou te dizer que tipo de conversinha é essa. É uma conversa de baixo nível. Eu não sei se você já esteve em um lugar que as conversas são tão imundas que você fica com nojo. Sabe aquele ambiente ruim? Não sei se você já esteve num lugar como esse, que você fica enojado. Os adolescentes estão rindo ali. Ó. Vocês estão felizes hoje, né? Estou de olho. Fazer igual a Lulu faz para mim, ó. Quando a gente está nesse lugar, que a gente dá lugar à conversa, à sugestão de Satanás, a gente está tendo uma conversa de baixo nível, do pior escalão possível. É quando você dá ouvidos àquele pensamento que é contrário à palavra de Deus. Existe um padrão de Deus na palavra, para mim e para a sua vida. Para quê? Para tudo que você precisa. Se não está aqui, não precisa. Tá? Você não vai achar aqui para escovar o dente, mas escove seu dente. Agora que tem como você ser um homem digno, uma mulher sábia, uma pessoa generosa, direita, de caráter, está aqui. Aí, quando Satanás fala que não dá, ou coloca a sugestão e você acata, aí você está tendo uma conversinha de baixo nível. E sabe para onde é que isso vai sair? Pela sua boca. E aí? E aí a gente não pode estar nesse lugar, porque é só isso que Satanás pode colocar. Chega de conversinha de baixo nível. Quando você estiver tendo algum pensamento que é contrário à palavra, não é seu. Não aceite, não medite e não externe, para que isso não afete a vida de mais ninguém. Conversas boas, amém, nas nossas vidas. E essa semana mesmo, eu tive uma conversinha de baixo nível. A unção do pastor Rodrigo aqui, né, de confessar. Mas é para que você saiba que isso acontece com todo mundo que está no mundo. A diferença é que a gente precisa ser rápido. Essa semana eu estava com responsabilidades que eu nunca tinha tido antes. E eu achei por um momento que eu não ia conseguir. E aí eu falei, meu Deus, e agora? E João falou, tá tudo bem, vai dar certo. O Senhor é bom. E aí eu fui meditar na palavra. Eu falei, não, eu vou dormir, porque eu sou filha, e eu não gosto de não dormir. Minha filha dorme a noite toda, e eu não vou deixar de dormir o sono de justo que eu sou por causa de preocupação. Gente, eu não aceito, eu amo dormir. E aí eu fui meditar na palavra, e eu falei, não, eu tenho o favor do Senhor liberado para isso. Eu estou debaixo de uma graça para cumprir tudo aquilo que a minha liderança me designou e confiou. E aí eu cessei essa torneira, eu cessei essa conversinha. Mas amanhã não vai ter de novo? Se eu não deixar, não. Mas Satanás vai tentar. Satanás vai tentar ter conversinhas de baixo nível com a gente o tempo todo. Quando você sente um sintoma, eita, então, quando você vai viajar de férias e já prepara uma mala de remédio. Conversinha de baixo nível, Lara, tá rindo. Conversinha de baixo nível. Quando a gente sai da vacina com o menino e já quer passar na farmácia. Ei, eu não estou programada para essas coisas. E você também não precisa achar normal. E se quiser comprar remédio, você compra, viu, gente? Tá tudo bem aqui. Eu só estou te falando que a gente pode começar a ouvir o que a palavra diz e nos colocar nesse lugar. Nós somos sarados em Cristo. E eu quero viver a plenitude da saúde na minha vida. E quando vier uma conversinha, eu vou paralisar ela. Porque nessa palavra tem poder suficiente para a gente andar sobre essa palavra. Amém? Então, lembra disso. Chega de conversinha de baixo nível. Amém? Não se submeta, queridos, a essa mentalidade que sai do padrão de Deus. Qual é o padrão? Existem pensamentos de paz e não de mal para as nossas vidas. Existe saúde disponível, existe provisão, existe um lugar que a gente pode andar e desfrutar de amor, alegria, paz, bondade, mansidão, domínio próprio. Existe tudo isso disponível. Isso é o padrão dos céus para as nossas vidas. E quando você estiver pensando que você não vai conseguir se dominar, conversinha de baixo nível.
Porque o Senhor já te deu tudo o que você precisa para você se dominar. Em todas as áreas. Em todas as áreas. E o que vai fazer isso acontecer? Renovando a mente. Renovando a mente. Você sabe a área que você precisa renovar a sua mente, eu sei a minha, e juntos nós podemos nos ajudar. Não estamos aqui para ser independentes, estamos aqui para ser codependentes. Nós dependemos sim uns dos outros. E naquilo que eu já avancei, eu posso ser seu suporte. E naquilo que você já renovou a mente, você vai me inspirar. E nós vamos elevar o nível da nossa conversa, amém? Chegou o tempo, Verbo da Vida, Montes Claros e Norte de Minas, da gente elevar o nível das nossas conversas. Existem palavras liberadas sobre o rema, e eu não quero conversinha de baixo nível no meu rema, não. Existem palavras que ônibus vão chegar, vans, com alunos de outras cidades. E eu já estou crendo no Verbo Bocaiúva mandando gente, no Verbo da Vida Janaúba mandando gente. Engenheiro Navarro está aí, mandando gente. E todo o norte de Minas chegando para receber dessa palavra. Eu já recebi palavras que quem precisa lembrar sou eu. Eu posso te falar para você crer junto comigo. Mas eu preciso guardar aquilo que o Senhor falou sobre mim, sobre a minha família, sobre a minha igreja, sobre os meus líderes. Eu preciso guardar. E não guardar em um lugar esquecido. Guardar bem guardado. No meu coração e saindo pela minha boca. Conversas de alto nível. É isso que nós vamos começar a ter. Nessa noite, na hora que você quiser. Eu já estou pronta. Porque o Senhor é bom. E Ele está pronto, disponível, desejoso de fazer com que a sua palavra se cumpra. Quando as pessoas me perguntam na matéria Cristo aquele que cura, professora, mas será que é da vontade de Deus que eu seja curado? Aí eu devolvo com uma pergunta que eu aprendi com o professor Mateus. Você acha que é da vontade de Deus que a palavra dele se cumpra? Isso aí para a pessoa é muito fácil falar assim. Eu falei, então pronto. Porque ele falou que Cristo já levou. E se Cristo já levou, eu não quero levar de novo. Esse meu corpo adoecer, manda embora. Você não tem um amuleto, você tem um nome de Jesus. E se vier uma conversinha que não vai dar, manda sair. Porque você tem o nome de Jesus. Se você tem uma liderança séria, e nós temos uma liderança séria, que já nos viu fazendo algo, nós podemos nos colocar nesse lugar, pedir ajuda, nos submeter e cumprir tudo aquilo que foi dito sobre nós. Se você tem um líder sobre você que confia, que acredita, pega junto com essa pessoa. Porque é maravilhoso a gente se submeter àqueles homens e mulheres que o Senhor levantou para cuidar de nós. Confia. O Senhor já te vê, Alex, fazendo mais do que você está fazendo. Confia. Começa a ouvir as conversas de alto nível que o Senhor falou sobre você. Mas ninguém nunca me fez uma declaração de amor. Abre em João 3. E se coloca lá. Se coloca lá. Se coloca lá. O pessoal, aí tem gente que fala, Satanás está furioso. Ele é furioso, gente. Mas nós estamos em Cristo. Coloca lá, Lara. O Senhor, Ele te amou de tal maneira que Ele enviou o seu único filho. Hoje somos muitos, mas naquele tempo era um. De tal maneira. Que maneira? Uma maneira escandalosa mesmo. Uma maneira escandalosa que não cabe mais em nós. Essa vidazinha rasa. Evangelho não é para uma vida rasa, queridos. É para a gente queimar os nossos barcos. É sem plano B mesmo. É o plano que o Senhor falou. E o que Ele falou vai acontecer. Amém? Existe um lugar. Aleluia. Já acabou. Estou quase finalizando. Existe um lugar que o Senhor nos leva, e quando a gente medita e renova a nossa mente com aquele padrão do céu, é como uma imagem. Teve uma das nossas conferências que o pastor Daniel ministrou sobre isso. Lembra? O monte. As pessoas viram algo. Se você disser este monte, o Senhor, Ele mostrou algo visível. E quando nós meditamos na palavra, meditamos tanto, nós podemos criar essa imagem para as nossas vidas. E eu não estou falando de fantasia.
Eu estou falando de uma imagem real, que é a imagem que a palavra nos coloca, o padrão de Deus nos coloca. Que aquilo é tão real que você se vê daquele jeito. Todo culto tem apelo para a cura. Mas se a pessoa levanta a mão e não sabe muito bem, e não crê muito bem, então ela vai receber um não muito bem. Mas quando ela entende, eu já sou curada e eu vou sair daqui plenamente cheio de saúde. Queridos, há outro posicionamento, há outro jeito de você fazer as coisas. E o problema nunca vai estar na palavra, porque a palavra, ela sempre é a verdade, sempre é a verdade. E quando você se inclina para a mentalidade de Deus, você começa a se inclinar para a sua vontade. Eu acho que isso ficou bem claro, né? Bem claro. E como que é isso? Eu lembro lá em Gênesis, de Abraão, que na época nem era Abraão, ainda era Abrão. Gênesis 15, depois você lê. E ali ele começa a se inclinar para querer sair do padrão do Senhor. Porque o Senhor falou o quê? Que ele teria um filho, certo, mestre? Mas ele, vendo as circunstâncias, né? Ele não estava considerando muito aquilo, não. Porque as circunstâncias estavam mostrando algo natural. Mas o Senhor já tinha dado uma palavra e isso estava acima. Não é que as circunstâncias não existiam, mas estava acima. E aí o Senhor fala, sai aí da sua tenda. Fica aí de pé você. Fica aí de pé, apaga a luz. Quem tiver que apagar a luz, levanta. Eu estou falando com vocês. Oi, gente, eu tô ficando boa de contar a história por causa de Lulu, né? Antes de dormir, ela me pede umas 5. E aí, o Senhor fala com Abrão, né? Que ainda nem era Abraão. Eu gosto, gente, eu me divirto servindo ao Senhor. Não é pesado, é leve. E aí ele fala, sai daí e vem ver. E aí o Senhor, ele dá uma imagem àquele homem. Um céu cheinho de estrelas. Para que Abrão pudesse trocar aquela imagem de baixo nível e colocasse a imagem do padrão de Deus. Que o filho viria dele. Mas as circunstâncias não importam quando você dá valor àquilo que o Senhor te falou. Então, eu acho que tem gente nessa noite precisando sair da tenda aí e renovar a imagem. O que o Senhor já te falou? Então, sai um pouquinho do lugar que você está, nesse sentido das circunstâncias e do que está parecendo que não vai dar certo, e projeta a imagem do Senhor. Porque é isso que eu tenho feito. Eu olho para essas cadeiras e eu vejo elas cheias de alunos. Cheias de alunos. Porque não me importa o trabalho que inicialmente eles vão dar. Me importa a palavra que eu recebi. Liberte o norte de Minas com a palavra da fé e o amor. Quanto mais pessoas, mais trabalho. Foi isso que eu dei quando eu cheguei. E aí a gente para de dar trabalho e vai cuidando de mais pessoas. A gente vai se desenvolvendo, a gente vai deixando de ter conversinha de baixo nível e vai começando a ter conversas de alto nível, com o padrão do céu. Quando eu olho para essas cadeiras, é isso que eu vejo. Pastores dessa cidade se achegando, recebendo a visão e levando um alimento limpo para igrejas deles, locais, que também estão fazendo a obra do Senhor. Amém. Eu não sei o que é que o Senhor te falou, mas você precisa trazer essa imagem. Porque você precisa ver algo e isso vai cair como revelação no seu coração. Não deixa que as circunstâncias roubem aquilo que o Senhor falou. Que você é, que você vai fazer. E que isso transborde para a vida de outras pessoas. Porque uma obra tão maravilhosa como essa nas nossas vidas não pode ficar retido. Mas precisa transbordar. Amém? Precisa transbordar. Então ele deu essa imagem. E a gente precisa trazer à nossa memória o que o Senhor falou
e aquilo que a gente quer ver, amém? E aquilo que a gente quer viver e deixar coisas para trás. Teve um momento que o Senhor falou com Moisés: tira o sapato. Não vai vir para cá desse jeito, não. Tem alguma coisa aí que vocês estão precisando tirar para avançar. Porque não tem como entrar nessa nova fase carregando isso. E eu falo isso com muito amor e com muito temor. Vocês me conhecem. Tem coisas que tá na hora, é hoje. E eu não preciso te empolgar gritando. Eu só preciso te falar a palavra que eu recebi. Imagem nova, padrão do céu, conversas de alto nível. E deixa o que precisa ser deixado para trás. Nós estamos entrando em um novo nível. E isso vai acontecer. Esse é o padrão do Senhor para esse lugar, para essa igreja. O nosso pastor presidente já recebeu essa visão. E eu e você precisamos ser zelosos para estar dentro desse guarda-chuva. Porque se a gente sai, é a gente que deixa de ter cobertura. Mas se nós estamos dentro dessa visão, ei pastor, o que é que tem aí para mim? Como que eu posso servir esse corpo com o dom que o Senhor me deu, sem se economizar? Sem se economizar, queridos, o tempo está passando. Não está mais longe do Senhor Jesus voltar. Quando o escritor aos Hebreus escreveu, para a gente não deixar de congregar, quanto mais vendo que se aproximava o dia está mais perto. O dia está mais perto e existem pessoas, amém, precisando desfrutar dessa palavra, dessa revelação. E nós celebramos, Pai, nessa noite a Tua palavra. Pai, nós celebramos cada um dos 134 versículos que dizem o que nós somos no Senhor, o que nós temos no Senhor. Pai, a Tua palavra não é como um jornal velho, mas é como pão novo para as nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque nós vamos andar à altura da revelação dessa palavra. Pai, obrigada por famílias totalmente restauradas, por negócios totalmente restaurados, pela saúde do nosso povo totalmente restabelecida. Pai, por uma novidade de vida, por cada um precisando ajustar e ajustando, Pai, aquilo que nós precisamos para entrar nessa nova fase. Eu te rendo graças, Senhor. Eu te louvo porque o Senhor é bom e porque eu não quero esquecer nenhum dos benefícios que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da minha família. Oh, Pai, obrigada por essa igreja, obrigada pelo nosso rima. Pai, obrigada pelo seu povo, que é um povo fiel e um povo que está preparado para declarar a palavra e a ter conversas de mais alto níveis do que